Paz seja, meus irmãos, estaremos estudando a última lição do trimestre da Revista dos Adultos, a lição 13, que tem o título Esté, a portadora das boas novas. A revista que estudamos esse trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Então estamos concluindo essa revista que falou a respeito dessas duas mulheres, desses dois livros, os únicos livros na Bíblia que tem nome de mulheres. Falamos sobre Ruth e nas últimas lições, a partir da lição 6, estamos estudando sobre Esté. Hoje estaremos então estudando o final da história de Esté e os capítulos finais do livro de Esté. Glórias a Deus. O texto áureo diz: E para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra. Esté 8,16. A verdade prática, o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Então vimos a manifestação poderosa da providência de Deus durante todo o livro, Embora, como citamos durante toda a lição, que no livro de Esté não contém o nome de Deus, podemos ver claramente Deus ali nas entrelinhas, nos bastidores, Deus operando e fazendo conforme a nossa verdade prática, transformando trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo e humilhação em honra. Tudo isso Deus operou e fez ali na vida de Esté, de Mardoqueu e do povo judeu, que estava em todas as províncias do reino Medo-Persa, espalhado nas 127 províncias. Os fatos que desenrolaram ali no palácio em Suzã é refletido para a vida de todos os judeus, no grande livramento que Deus deu. Os objetivos da nossa lição são explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei, discutir as boas notícias da rainha Esté para o seu povo e conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. E esse último objetivo a gente vê que está ligado desde a primeira lição, demonstrando como essas mulheres agiram de forma humilde, sincera e na sua simplicidade, não saindo do seu lugar, desempenharam papéis fundamentais, principalmente para a história do povo judeu, consequentemente nós cristãos, porque, como o próprio Jesus disse, a salvação veio dos judeus, então o plano de Deus era a conservação desse povo até o nascimento de Cristo e prossegue, eles ainda estão debaixo da bênção, debaixo da promessa de Deus, até a consumação de todas as coisas. Então seremos uma mesma grei, Louvado seja o nome do Senhor, Igreja e Israel. Então Deus preservou, Deus cumpriu suas promessas com aquele povo e usou de forma poderosa essas mulheres em suas características simples, femininas, humildes, mas corajosas e valentes ali na presença de Deus. E falaremos também sobre outras mulheres, pois não mudou, Deus continua usando as mulheres de forma maravilhosa. A leitura bíblica em classe se encontra em Esté 8, 4-8, 9, 29-31 e o capítulo 10, versículos 1 e 3. E estendeu o rei para Esté o cetro de ouro. Então Esté se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: Se bem pareceu o rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se para que revogue as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei a sua rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, selai com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Esté 9:29. Depois disso escreveu a rainha Esté, filha de Abiail, e Mardoqueu, judeu, com toda a força para confirmar a segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu judeu e a rainha Esté
lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já os tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Esté 10. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem de seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Então temos nesses 3 últimos capítulos, né, o desfecho ali dessa história, né, quando então o rei autoriza essa defesa, né, do povo. O povo poderia agora se defender, contrapondo ali a primeira lei, né? Então a lei não podia ser revogada, mas foi escrita então uma nova lei que os judeus poderiam se defender, né? Então eles não estariam contra a lei, pelo contrário, estariam cumprindo um mandamento do rei de que eles deveriam se regimentar e defender as suas famílias. É claro que se inibiria então aqueles inimigos, porém alguns ainda atacam, são mortos, converteram na lição. Também demonstra a instituição dessa festa do Purim, que era para lembrar, depois durante os anos e até hoje é comemorado, né? Demonstrando a fidelidade às Escrituras, e eles têm essa festa também para lembrar, né, desse livramento, do jejum, do roubo, né, e também para eles comemorar ali de forma a dividir, né, seu pão ali com os necessitados, que também é uma característica dessa festa que ficou então instituída. E por fim, né, a exaltação de Mardoqueu. São temas que veremos durante a lição. A introdução diz o seguinte: o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esté agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império, né? Então esse direito de defesa é exatamente de forma literal, né? Eles se defenderiam, né, contra qualquer inimigo que fosse cumprir o primeiro mandato. Então não era simplesmente uma defesa verbal, mas era uma defesa combativa, né, para realmente eliminar qualquer adversário que se levantasse ali contra o povo judeu. Então eles não seriam mais exterminados sem proteção, e para obedecer à lei eles teriam até que sucumbir. Não, agora eles teriam também uma lei a favor dos judeus. Graças a todos esses fatos que desenrolou no livro, que a gente viu Deus agindo ali de forma providencial, né, na vida de Esté, dando oportunidade, de sabedoria, né? Inclusive a gente viu na lição passada até o segredo da sua origem, da sua nacionalidade, foi propício ali para ser revelado no final. E como veremos também na lição, provavelmente só depois disso que o rei descobre, né, o parentesco de Mardoqueu, aquele que havia o ajudado, né, ou descoberto, né, os planos daqueles que queriam matar o rei. E essa gratidão que o rei já tinha por Mardoqueu agora vai se estender além disso, porque também ele vê que é um parente de sua esposa. Então tudo isso foi providencial, né? Deus agiu de forma providencial na vida de Mardoqueu, honrou Mardoqueu. Mardoqueu foi um homem fiel, não se curvou ali a Amã. Esté chegou ali àquela posição da providência de Deus. Então Deus está no controle da história, como Ele também está no controle da história do mundo e na história pessoal de cada um de nós. Glórias a Deus. O primeiro tópico, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Primeiro subtópico, a humildade de Esté e sua súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com seu anel. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março de nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa, o que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa. De maneira reverente e com toda humildade, Esté suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Assuero fez ver à rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado, Esté 8:7-8. Havia ainda um desafio para os judeus: confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte.
Juízes 1, 3-9. Eu talvez Assuero pensou até que já tinha exercido toda a vingança ou suprido ali então um livramento a Esther, né, matando Amã, né, mas não seria só isso, porque todo o povo agora corria o perigo de extermínio graças à lei assinada anteriormente pelo rei, né? A gente viu que o rei, né, foi movido pela vaidade ou pela ganância talvez, e acabou não dando valor à vida humana e passando o anel ali para Amã assinar aquela lei tão terrível, né? Agora ele viu a gravidade, né, já tomou um choque de realidade quando ele viu que ele assinou a própria sentença de morte da sua esposa, e agora Esther também, mais uma vez, né, Deus vai dar sabedoria a ela e ela vai dizer o que o rei deveria fazer, porque o rei não podia revogar a lei. A gente vai ver aqui que havia essa segurança jurídica, né? Embora era uma nação, né, o regime de poder monárquico, né, o rei detinha o poder, mas ele já tinha ali uma nuance, né, de uma monarquia diferenciada, porque o rei não era absoluto, ele tinha que estar debaixo de uma lei, né, da lei dos medo-persas, ou seja, o que era decretado não podia ser revogado. Então a gente vai ver que qual a saída? A saída é decretar uma nova lei que ia, né, amparar os judeus, permitindo com que eles se defendessem, para que a lei primeira, né, não fosse executada sem que eles pudessem sequer se defender. Então os inimigos já não iam mais estar com tanta liberdade e estariam inibidos, né, dessa ação. Como veremos na lição e na Bíblia, né, muitos morreram porque muitos ainda insistiram em ir contra os judeus, né? Tinham ódio também dos judeus e quiseram, né, atacá-los, matá-los, porém eles se defendem. Vamos falar sobre essa questão da lei não poder ser revogada, né? O segundo subtópico fala sobre a segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos do rei da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações, o império da lei dos medos e persas. Dário, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma, mesmo estimando muito a Daniel. Não pôde livrá-lo da cova dos leões, Daniel 6, 8-15. Então a gente vê que Dário também passou por essa situação quando ele é induzido ali pelos inimigos de Daniel a assinar um edito, né, para que ninguém, né, fizesse petição a nenhum homem ou nenhum deus durante 30 dias a não ser ao rei. E acaba então essa lei indo contra, né, a pele de Daniel. Daniel não deixa de orar e então ele é denunciado e teria que sofrer então a pena de morte. Dário passou todo o tempo tentando achar uma brecha, tentando livrar seu amigo, mas não teve como, pois não podia revogar a lei. E acabou Daniel indo parar na cova dos leões. Deus agiu ali de forma sobrenatural e livrou o seu servo. Glórias a Deus. E agora Assuero, da mesma maneira, não podia quebrar a lei que ele havia assinado anteriormente pela mão de Amã. E então havia essa segurança jurídica, né? E é uma característica que, embora, né, era a monarquia, mas já tinha então esses vislumbres, né, de algo que ia acontecer no futuro, né? Ou seja, que há nas democracias a necessidade dessa segurança jurídica, né, no Estado, né? Como aqui no Brasil a gente tem a Constituição, que outra lei não pode sobrepô-la, né? Qualquer lei que for contra a Constituição Federal, né, ela pode ser derrubada, sendo julgada inconstitucional. Então também naquela época os reis, embora eram monarcas, como a gente viu aqui, muitas das vezes excêntricos, autoritários, tirânicos, mas ainda, né, no Império Medo-Persa havia essa segurança deles não poderem sobrepor a lei, né? Então a lei Medo-Persa não podia ser revogada. Glórias a Deus. Em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Romanos 13:1. Jesus deu-nos esse exemplo. Mateus 22, 17-21. Em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico, sobre uma Constituição que a todos vincula. Isto é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa pode estar acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo Parlamento, onde atuam os representantes eleitos pelo povo. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Olhemos pelas autoridades de nosso país. 1 Timóteo 2:1-2, né? Então, esse é o molde, né, que devemos estar enquadrados, né? Porém, a gente vê, às vezes, alguém com autoritarismo acabando pulando etapas e tentando mudar a Constituição de forma incorreta, né? Então, quem tem poder
de emendar, né, ou de alterar a Constituição Federal, o Parlamento, né, são chamadas emendas, né, constitucionais. Mas quando isso acontece em outra esfera, é preocupante. Aí também há esse abalo nessa segurança jurídica. Então isso já havia nos medos persas, os gregos vão aprimorar, né, e até surgir então depois, né, de muitos anos, a democracia. Terceiro subtópico, o direito de defesa. Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu uma espécie de contraordem, que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante de seus inimigos no dia assinalado no decreto anterior, isto é, 8 a 13. Né? A gente vê talvez até a providência de Deus de quando Amã vai lançar a sorte, né, e cair para quase 11 meses depois. Né? Até esse tempo que ele achou que os deuses estavam a favor deles e indicando, né, uma data para exterminar os judeus, acabou também sendo útil, porque deu tempo até de Esther, né, denunciá-lo, dele ser morto e agora ser decretado, né, esse novo edito para que pudesse dar esse direito de defesa aos judeus. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Esther 8, 11 e 13, 9, 1, 2 e 5. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor entre todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeus. Esther 8, 17. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos. Os judeus se assenhoraram deles, inclusive ajudados pelos nobres e todos os maiorais das províncias, que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Somente na cidadela de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo 10 filhos de Amã, 75.000 em todo o reino persa. No dia seguinte, mais 300 mortos na cidade de Suzã. Esther 9 e 15. A gente vê que esses que morreram à toa, né? Eles eram inimigos dos judeus e tentaram cumprir o primeiro mandato. E agora, né, havia um outro que permitia que os judeus se defendessem e eles ainda receberam apoio. Então esses morreram porque queriam acabar com os judeus. E a gente vê que até nos dias de Neemias, né, os inimigos ali, nos dias também de Zorobabel, a oposição que havia ali para construir o templo, depois no dia de Neemias para construir a cidade. Então os judeus sempre encontravam, né, esses grupos ou esses inimigos que estavam também espalhados pelas províncias. Claro que seria muito pior se não houvesse esse decreto assinado garantindo a autodefesa dos judeus. Por quê? Porque um judeu não podia se defender. Ou seja, se ele fizesse isso, ele estaria descumprindo o decreto do rei. Ele era obrigado à sujeição diante de seus opositores, diante daqueles que estavam a destruir. Mas agora não. Agora a história era outra, né? E como eu falei, é claro que esse decreto inibiu muitos inimigos. Ainda teve esses mais ousados que acabaram morrendo, mas a maioria, é claro, que voltou atrás e não quis mais atacar os judeus. E quem atacou sofreu a consequência, né? Morreu não só pela mão dos judeus, mas também o próprio povo que agora apoiava os judeus e se uniram a eles, né? Inclusive alguns nobres e maiorais das províncias, como temos aqui em Esther 9, de 1 a 4. E o segundo tópico, a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. O primeiro subtópico, a comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos, escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Amã havia lançado sorte para matar os judeus no dia 13. Agora o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. Então, o dia 13 seria o dia da morte, mas não foi assim. Deus virou o quadro e o dia 14 se tornou o dia de festa. Pois eles não morreram no dia 13, pelo contrário, né? Eles tinham ali o direito de se defender e agora no dia 14 se tornou algo a ser comemorado, não só, né, naquele ano, mas durante todo o tempo, em memória, né, do que havia acontecido ali. O segundo subtópico, a carta e o decreto de Esther. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição de festa estava fundamentada.
agora em um decreto real. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje, né? Então, porque talvez Esther não tinha se pronunciado antes, né? Claro que ela não tinha essa autonomia, né? Dependia do rei, e também a sua origem, né? Era um segredo até então. De forma providencial foi revelado no tempo certo, e agora também ela, com toda a autoridade que o rei está dando a ela, dando o anel, né? Como ele fez com Amã, mas agora, né, com Mardoqueu e Esther, era então firmado essa festa em caráter oficial, e até hoje é comemorada pelos judeus, demonstrando, né, a fidelidade das escrituras. E o terceiro subtópico é a exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esther, até a denúncia dos malfeitos de Amã. Esther 8.1 diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã. Esther o pôs sobre a casa do Agagita. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero agradeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã, né? Então, tudo que era de Amã, daquele que queria destruir Mardoqueu, agora vai passando para ele, né? A sua casa em primeiro lugar, e depois o rei continuou, né, querendo honrá-lo, né, confiando nele, e coloca ele na posição de Amã, né, como o segundo no reino, né, ou como um governador. Então, Deus age na vida de Mardoqueu da mesma forma como agiu com José e agiu também com Daniel. O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo, e o propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Interessante que Mardoqueu não era só bom para o seu povo, né? A gente vê aqui no versículo 3 de Esther 10 que diz: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem de seu povo, trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Então ele foi também um excelente administrador, né, e abençoou ali o império também, buscando a prosperidade de toda a nação. Glórias a Deus. Tudo que foi à mão dele, ele fez para a glória de Deus. E o terceiro tópico, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo, né? Então, vamos concluir o trimestre nesse tópico, que foi um dos objetivos desde a primeira lição, né? Demonstrar como as mulheres são usadas por Deus, né, na sua simplicidade, na sua feminilidade, na sua modéstia, né, na sua humildade, mas também com coragem, com sabedoria. Deus usa das mulheres de forma tremenda, como usou dessas duas, Ruth e Esther, e usa durante toda a história, né? A gente tem relatos, né? A história é testemunho das mulheres agindo, né, em prol do reino de Deus de maneira maravilhosa, né? Mesmo em sociedades que, né, limitavam sua ação, que culturas que eram machistas, né? Mas Deus usava as mulheres de forma tremenda, né? Lembro sempre de Abigail, né? Que se não fosse a ação de Abigail, seu marido Nabal, toda a sua casa seria morta. Mas de forma prudente e sábia, agiu aplacando a ira de Davi e salvando a sua casa, né? Então a gente vê como Deus usa as mulheres conforme as qualidades e características de cada uma. Primeiro subtópico, uma mulher notável. Mardoqueu e Esther exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Esther chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que lhe havia criado como filho. Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. A forma como se dirigia e honrava Assuero constatava com a atitude irreverente de Vashti. A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida, né? Então não precisou de muito alarde, né? Não precisou dela sair da sua posição, pelo contrário. Era humilde, obediente ali, o seu pai adotivo Mardoqueu, mesmo depois de rainha, continuou ouvindo ele, continuou obedecendo, né? Então a gente vê realmente o contrário de Vashti, que perdeu a sua posição por ser desobediente, né? Por não obedecer ali a ordem do rei e envergonhá-lo, tirando a sua autoridade, né? E sua atitude foi muito mais grata por se tratar do rei. Mas Esther não, com a sua humildade, obediência, simplicidade, Deus salvou todo o povo judeu por intermédio dela. Segundo subtópico,
a banal guerra dos sexos. Deus não entra em disputas banais, como a tal guerra dos sexos, que visa enchilar ódio e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea, com constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados na Escritura. Gênesis 1, 27, 2, 15 a 18. No final julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismo e ideologias sexistas, por isso chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade, como já tem feito, e aquelas que se colocam debaixo da direção de Deus, é claro que são usadas de forma poderosa nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor, sem ter essa disputa e seguindo o molde da palavra de Deus. Quando a gente obedece os conselhos de Deus, sempre dá certo. Quando a gente quer encrespar e agir por conta própria e não obedecer os padrões ou os princípios da palavra de Deus, a gente vai se desgastar e sofrer o dano das nossas ações em desobediência. Que Deus nos ajude. Terceiro subtópico, o contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como Catarina von Bora, Susana Wesley, que é a mãe de John Wesley e Charles Wesley, Sarah Callen, que fundou com o marido a escola dominical, Corrie ten Boom, Ruth Grant, esposa de Billy Graham. No contexto assembleiano, temos Celina Martin Albuquerque, Lina Nilsson, Zélia Brito, Frida Vingre, Signe Castro, Elizabeth Nordlund, Florença Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa, dentre tantas outras. Muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Então, não cabe aqui o tempo de descrever cada personagem dessa, mas no livro de apoio tem algumas biografias e todas as mulheres atuando nas pequenas congregações espalhadas para o Brasil e para o mundo, que estão servindo a Deus com alegria, sempre constante ao moderno do Senhor. E ai da igreja brasileira se não fossem as mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Sem essa guerra de sexo, sem descumprir seus papéis no seu lar, na sua família, sem sequer inverter esses papéis, Deus agindo de forma poderosa na vida de cada um. Louvamos a Deus por isso. Então, que a lição não caberia o nome de todas as mulheres que Deus tem usado. Parafraseando João, não caberia os livros, tudo que Deus tem feito e agido na vida das mulheres que se colocam na posição de servas de Deus. Conclusão. Com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse trimestre. No trimestre estaremos falando sobre as promessas de Deus, uma revista maravilhosa, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, e queremos que será mais uma bênção, Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Santo Deus, te louvamos, Pai, por mais uma lição concluída, mais um trimestre que o Senhor nos ensina, nos ajuda, Pai, tem fortalecido e edificado a sua igreja. Obrigado, Pai, pela vida dessas mulheres que o Senhor usou de forma poderosa, Pai, e pelo exemplo que ficou registrado na Sagrada Escritura, para compreendermos, Pai, a manifestação do teu poder na vida de cada um e no controle de toda a história. Deus poderoso, abençoa a tua igreja, vai despertando, que nesse novo trimestre, Pai, mais alunos se despertem para compor, Pai, esse grande exército que ama esse ministério da escola dominical. Abençoa cada pastor, dá sabedoria, estratégia e direção, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.